Olá, meu nome é André Andriolo. Essa é mais uma reunião do estudo Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. Vamos estudando o finalzinho do livro Êxodo, vamos estudar os utensílios do tabernáculo, hoje, dia 3 de junho de 2024. Como sempre falo, fazendo esclarecimento, esse estudo vai ser feito à luz da doutrina espírita. Ressalto que a gente não tem nenhuma intenção de estabelecer controvérsia teológica ou interpretativa com qualquer outra religião. Bom, o Êxodo, né, ele é dividido nesses tópicos aí: a libertação do Egito, a caminhada pelo deserto, o decálogo, né, os 10 mandamentos. Aí existem vários códigos e leis morais, existem instruções sobre os ministros, e aí, o tabernáculo, a tenda, os utensílios e a arca da aliança. Hoje nós vamos falar do tabernáculo, nas duas partes da tenda e dos utensílios que estão ali. Só relembrando, o livro Êxodo é dividido em 3 partes: libertação, fidelidade e comunhão. Né? A libertação é a saída, vai até a Páscoa; a fidelidade é a parte da aliança, dos 10 mandamentos, e a parte da comunhão é o tabernáculo, onde, quando o povo hebreu entra em contato com Deus, Deus dá as instruções para construir um templo, onde ele vai estar em contato com o povo. Então, também relembrando, lembra que a gente viu semana passada, né, no Ritual da Aliança, no capítulo 24, Deus fala para Moisés: sobe até mim, e aí, na parte de baixo, no sopé, ficava o povo, em frente a um altar feito com pedra não lavrada, em que foi aspergido o sangue vindo de um cordeiro. E aí, os dirigentes, 70 anciãos, mais Arão, mais Moisés, sobem, e aí no meio do caminho ficam esses dirigentes e Arão, e eles conseguem conseguem, Deus permite que eles vejam o piso de safira, como se fosse a cor do céu, com Deus lá no topo. E lá no topo só Moisés sobe. Aí Moisés entra numa nuvem e fica lá em cima 40 dias e 40 noites. Quando ele desce, ele vê que o pessoal tinha feito o bezerro de ouro, e aí ele fica chateado e quebra as tábuas. Depois, Moisés desce, e depois de quebrar as tábuas, ele determina uma punição a todos os que incitaram para fazer o bezerro de ouro. Aí um monte de gente morre, e depois disso ele vai para Deus e fala: Deus, me perdoa, perdoa o povo e tal. Aí Deus fala: não, sobe de novo, faz umas pedras aí, mais 2 tábuas, e sobe, que eu vou te dar de novo, eu vou escrever nas pedras de novo os 10 mandamentos e vou te dar outras instruções. Aí ele sobe e aí recebe, além dos 10 mandamentos, as instruções do tabernáculo. A Francine quer falar alguma coisa? Então, o tabernáculo está lá no capítulo 25, essa é a carinha do tabernáculo. Por fora, a gente já tinha visto, ele é dividido em 3 pedaços, né? Ele é uma área grande assim, e aí tem um átrio e tem uma tenda. Nessa tenda, dividido em 2, tem um lugar santo e o santo dos santos. Aqui fora fica o altar de bronze, e a fonte, a pia, com água para lavar as mãos. Aqui dentro fica o castiçal, a menorá, a mesa dos pães da proposição e o altar do incenso. Aí tem um outro véu aqui dentro fica a arca da aliança,
onde dentro da Arca da Aliança estão guardados, segundo lá a carta aos Hebreus, as 2 tábuas, um pote com maná e o cajado de Arão que floresceu. Isso vai acontecer vai ser contado só lá em Números, né? E essa região aqui é o Santo dos Santos. Nessa área aqui, o povo entra para fazer as ofertas, as oferendas e os sacrifícios. Aqui os sacrifícios são queimados. Aqui o sacerdote lava a mão. Aqui dentro só entram os sacerdotes, que tem que manter a lamparina, né, acesa o dia inteiro, 24 horas, o incenso queimando 24 horas, e os pães têm que ser mantidos frescos, todo dia tem que trocar. Aqui dentro só entra uma vez por ano o sumo sacerdote. E para ele entrar aqui, ele passa por também um grande ritual de purificação que nós não vamos ver hoje ainda, tá? Até entrar aqui. E Deus, então, estaria aqui dentro para conversar com esse sumo sacerdote, tá? Bom, a arca, lá dentro do tabernáculo você tem a arca, a cortina, um monte de coisa. Nós já falamos um pouco da arca. E a gente tem, vamos falar hoje também da mesa da proposição, os pães da proposição, da menorá, do altar do incenso e dos altar lá de fora e da pia, da bacia batismal, da bacia de cobre ou da pia de cobre. A arca, nós já vimos, né? Vimos semana passada, só relembrando, ela é uma estrutura de madeira, de acácia, que ela é uma estrutura bem reforçada, e ela era de ouro por dentro e por fora, o ouro representava a divindade, e a estrutura de madeira de acácia representava solidez, determinação. Então, a Arca da Aliança ela é uma coisa estável, divina por dentro e por fora, e dentro dela estava guardada a tábua com os 10 mandamentos. A gente associou isso à consciência, onde está guardado a lei divina segundo os espíritos. Então, quando a gente chegar ao nível de espírito puro, nós vamos ser divinos por fora e por dentro. E nós vamos ter firmeza 100% das nossas ações. Bom, agora é o novo. O lugar santo. Eu gostei dessa imagem porque ela mostra os sacerdotes trabalhando. Então, aqui são os sacerdotes normais, os sacerdotes normais. Esse aqui é o sumo sacerdote. Ele está com uma roupa diferente. Ele tem um peitoral aqui, que também é descrito no texto do Antigo Testamento. Então, eles têm um trabalho que é manter as chamas acesas o tempo todo. Eles usam um azeite, que é descrito, um azeite super puro, que não dá cheiro, não dá fumaça, ou dá muito pouca fumaça, porque isso aqui é tudo fechado. E aqui tem que manter esse incenso sempre queimando. Ele é um incenso especial, que tem determinado quais são as ervas que vão compor esse incenso. Também tem que ficar queimando 24 horas por dia. André, Oi. Essa luzinha, chama acesa durante o tempo todo, será que tem relação aquela que fica na igreja, acesa também no... Deve ter, né? Olha, honestamente, eu não sei, eu nem sabia que tinha na igreja. Porque na igreja fica, né? Fica? Fica. Pode ser, provavelmente tem, mas eu honestamente não sabia. Tudo bem. Mas nós vamos ver por que tem que ficar aceso aqui. De repente a gente chega à conclusão que é assim. Por que tem que ficar aceso, né? Bom, foi? Então vamos lá.
Aqui, de novo, né, o candelabro com 7 braços, a mesa e o altar do incenso. Se você reparar, né, todos os utensílios eles têm essa vara aqui, uma argola, né? Todos eles têm uma argola para você passar uma vara de ouro. Tem aqui, tem no altar lá da frente e tem também na, na Arca da Aliança. Isso é para transportar, porque o templo, né, o tabernáculo, a tenda, ela é móvel. E tudo que está aqui é feito para ser desmontável. Deus das instruções certinhas. Aqui é uma base de cobre, aqui é chapa de madeira revestida com ouro. Tem várias determinações aqui como é que deve ser feito. A cobertura é com um pano, com 2 panos, 3 panos e por cima couro. Então, tudo é definido para ser durável e desmontável, transportável. Bom, a menorá. A menorá, ela é descrita lá no capítulo 37 do Êxodo. Ele fala assim. Deixa eu pegar aqui. Fez o candelabro de ouro puro, todo cinzelado, dele saíam base, haste, cálices e corolas. De seus lados saíram 6 braços, 3 de cada lado. Cada braço tinha 3 taças. Cada braço tinha 3 taças como flor de amendoeira, com cálices e corolas. Os 6 braços que saíam no candelabro eram iguais. O candelabro tinha 4 taças com flores de amêndoas, com cálices e corolas. Um cálice sobre cada par de braços do candelabro. Os 6 braços dos candelabros eram iguais. Então, você tinha a haste, não sei se dá para ver o mouse aqui, você tinha a haste, né? E aqui saíam 3 braços de cada lado. E existia, cada braço tinha 3 cálices em forma de flor de amendoeira e lá em cima um botão em flor. Todos os braços eram iguais. Tá? Todos eles tinham esses 3 cálices. Ó. 1, 2, 3 e lá em cima um botão em flor. Essa era o formato do que deveria ser o candelabro. Então, a amendoeira, né, em hebraico, se fala, não sei como é que pronuncia, mas shaked ou shaket. Que em hebraico significa apressando-se. Por quê? Porque a amendoeira floresce no inverno, em fevereiro. É a primeira árvore que floresce. E também pode significar acordado, em vigília. Porque as palavras vigiar, amendoeira significam a mesma coisa. Então, o candelabro era todo feito no formato de amendoeiras, de flores de amendoeiras, que significava acordado, ficar em vigília. Lá em Jeremias, né, eles falam lá no capítulo 1, versículos 11 e 12. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Ele responde, eu vejo um ramo de amendoeira. Respondi. E o Senhor me disse, você viu bem, por estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Então, a amendoeira, né, com essa ideia de vigilância, de vigiar, de tomar conta, a menorá significa vigilância. O candelabro, que são as luzes,
é feito de amendoeiras ou de vigilantes. E os espíritos superiores são os vigilantes do Senhor, os cuidadores dos espíritos em evolução. Então, a menorá significa que Deus está vigiando. Deus está olhando. Deus está ali sempre iluminando. Mas o fato da gente, nós também temos que acender a nossa luz. Lembra? Porque ali dentro só entram os sacerdotes. E os sacerdotes têm que manter a luz acesa. Então, acender a luz também, e 7 luzes, muitos estudiosos associam aos 7 chakras. Para a gente atingir a iluminação, a gente precisa trabalhar os 7 chakras. Não vou falar sobre isso agora, quem estuda passe, estuda bastante sobre isso, os 7 centros de força, André Luiz fala sobre isso. Sinônimos de iluminação espiritual. Então, acender a luz também é sinônimo de iluminação espiritual. E o Jesus é o caminho para a luz. Então, a menorá, a luz acesa, Zé Carlos perguntou agora, pensando, talvez, né, a luz acesa dentro da igreja realmente signifique, né, vigilância, que Jesus é o caminho para a luz, iluminação espiritual. Por isso que ela tem que ficar acesa o tempo todo, mostrando lá o caminho, ou mostrando que está sempre vigiando, que os espíritos superiores estão sempre olhando por nós. Talvez seja esse o significado. Vou pesquisar, depois eu respondo. Tá? Bom, agora a gente vai passar para o altar do incenso. O altar do incenso tinha essa cara aí. Interessante, né, que esse autor aí, Kevin J. Conner, no livro chamado Segredos dos Tabernáculos, ele fala assim, é um livro católico. Ele fala que o incenso é colocado no altar pelo homem e, ao queimar, sobe até o céu. Da mesma forma que as nossas orações começam em nosso coração e ascendem aos céus até Deus. Então, ali, né, o altar ele está representando a oração que a gente deve fazer. A fumaça subindo até Deus, representando que a nossa oração pode subir até Deus. Luiz levantou a mão. Fala, Luiz. Então, André, é sobre o questionamento que o Zé Carlos fez, essa luz acesa na Igreja Católica, que fica permanentemente acesa lá próximo ao altar, ou às vezes no altar, significa a presença do Santíssimo. Então, só em igrejas maiores, por exemplo, aqui na Igreja Matriz de Cascatinha, fica acesa. Talvez lá do Carangola, talvez não fique, porque é uma capela. Então, a capela não tem a presença do Santíssimo. Todas as vezes que se tem missa, o padre leva o sagrado sacramento para essa igreja para poder oferecer a comunhão. Então, aquela luzinha acesa significa que ali permanece o Santíssimo, o Espírito Santo, segundo as crenças do catolicismo. Vigiando, né? Vigiando. Permanente vigilância. Então, Zé Carlos, tem tudo a ver, pelo jeito, né? Obrigado, Luiz. Por nada. Então, o incenso mostra também a oração, a necessidade de oração. A gente está falando do lugar santo, né? A gente associou o lugar santo aos espíritos de segunda ordem, aos bons espíritos. O Santíssimo aos espíritos puros. Lembra que a gente falou sobre isso, né? Aí tem a mesa dos pães da proposição. Os pães tinham que ficar o tempo todo, tem que ser trocados ali o tempo todo, tinha que ser sempre frescos. Todo dia tinha que trocar o pão. Bom, pão. Os pães são alimentos, é um alimento básico, né? Então, segundo a tradição judaica, pelo que eu
pude estudar, representa a promessa de banquete celestial. Ah, desculpa, isso não é projeto de tradição judaica, não. Isso aqui é o Haroldo Dutra que fala. Os pães, né, representam a promessa do banquete celestial a todos os espíritos que se aprimoram a cada reencarnação. Lembra que nós estamos falando do lugar santo. O lugar santo seria a representação dos espíritos, dos bons espíritos, que já não estão mais apegados à matéria, mas ainda precisam reencarnar. O pão que estava no lugar santo ainda não era o pão verdadeiro, era apenas uma promessa, era o pão sem fermento. O pão que não teve tempo de ser feito ainda completo. Que o pão da redenção, quer dizer, o pão da redenção, para você chegar a espírito puro, é um pão demorado, ou pelo menos o espírito não precisa mais reencarnar. Então, essa é a associação que a gente faz. Eu sou o pão da vida, está lá em João, capítulo 6, versículo 48. O Haroldo Dutra, ele fala nesse estudo aí, estudo 57, que ele faz do Êxodo, ele diz essa frase aqui: cada um de nós, aqui no mundo de expiação e provas, estamos fazendo o nosso pão e continuaremos aperfeiçoando, preparando esse pão no mundo de regeneração, no mundo ditoso, até que o nosso pão fique pronto e podermos comê-los no mundo celeste, morada dos bem-aventurados, dos espíritos puros. Então, os pães ali significam a nossa evolução ao banquete celestial. E Jesus começa, né, a sua trajetória nas bodas, né, e ela termina com a Santa Ceia, onde ele reparte o pão com os discípulos, antes do Calvário. E uma coisa interessante, ele falou ali assim, eu sou. No Evangelho segundo João, existem sete eu sou. 7 a gente sabe que é um número da perfeição na tradição judaica. Então fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então ele está falando de Jesus dizendo que através dele, através dos seus ensinamentos, que a gente vai conseguir chegar ao banquete celestial. O tabernáculo, ele tem um átrio, ele tem um lugar santo, ele tem o Santíssimo, caminho, verdade e vida. Ele fala, eu sou a porta. Né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Né? Eu sou a porta. Lá no tabernáculo tem a porta grande na entrada, depois, para entrar na tenda, tem uma porta menor, e para entrar no tabernáculo tem uma porta mais estreita. Então, a gente consegue ir lá no átrio passando pela porta mais larga. Mas para entrar lá no lugar santíssimo, somente na porta estreita. Jesus fala no capítulo 15, versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Nós já vimos, né? O reino dos céus é como a vinha do Senhor. Os espíritos nos falam lá em Prolegômenos, no livro dos espíritos, né, que o espírito é como se fosse lá a penca de uva, né, e pede para desenhar a cepa. Então Jesus, ele diz lá, eu sou a verdadeira vinha do Senhor. No capítulo 8 ele fala, eu sou a luz do mundo. O candelabro iluminando, vigiando, né? Então Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida.
E ele fala: eu sou o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas, o bom pastor que não deixa nenhuma ovelha para trás. E ele fala, lá no capítulo 6, versículo 48, eu sou o pão da vida. Quando Jesus está falando que eu sou o pão da vida, ele está se referindo lá a esse pão, o pão inacabado, o pão sem fermento. Jesus já é o pão completo, o pão com fermento, o pão pronto. O lugar santo é o lugar onde tudo sempre se renova. É o azeite para colocar a luz, para acender a luz do candelabro. É o incenso que vai queimando, tem que trocar o tempo todo. E são os pães. Então, o lugar santo é o símbolo da imortalidade da alma. É o símbolo da reencarnação. O lugar santo diz para a gente, tudo se renova. A gente precisa sempre andar para frente. E os espíritos da segunda ordem são aqueles espíritos que já sentem a providência divina, que sentem que nunca se está sozinho, já sentem a presença divina. Então, os espíritos de segunda ordem, os espíritos superiores, os espíritos bons, né? Espíritos superiores é a última categoria antes de puro. Já percebem, já conhecem Deus, já veem a luz. E ali no lugar santo, você tem a luz da providência divina o tempo todo olhando por nós. Então, aquilo ali está representando que no lugar santo você já tem que estar mais no nível mais alto, mais elevado, né? Para você atingir aí a iluminação final, né? Que o sumo sacerdote só que vai. Que você repara que é um funil, né? O átrio fica qualquer um, teoricamente, apesar de só os sacerdotes lidarem com as oferendas, mas dentro do lugar santo só os sacerdotes e no lugar santíssimo só o sumo sacerdote. Bom, no átrio, né, você tem aí o início da purificação. Então, a pia de bronze era onde o sacerdote lavava as mãos antes e depois de pegar e de dar, de manusear as oferendas. E no altar de bronze era onde as oferendas eram queimadas. Então, esse sacrifício, né, é uma coisa bastante interessante. O altar de bronze significava ali onde era feita a purificação através do sacrifício. Se a gente pensar que aquele primeiro, né, que tudo representa ali a reencarnação, o sacrifício representa a encarnação, cada vez que a gente reencarna, a gente vai se purificando, a gente vai aprendendo mais um pouco, a gente vai se espiritualizando. Então, o animal queimado no altar, ele foi subtraído do mundo terreno e penetra no mundo celeste, no mundo espiritual. Não é assim que funciona? Né? Ele mata o animal e ele vai para o mundo celeste. Por que o animal? Porque não teve nenhum sacerdote que queria ir. O animal ia no lugar do sacerdote e do ofertante. E o ofertante e o sacerdote ficavam desonerados para partir do lado de lá. Porque antes disso, antes do sacrifício dos animais, era feito sacrifício humano. Então, fazer o sacrifício animal foi uma evolução. Porque antes se dizia que para você purificar precisava de um sacrifício humano. Nunca era do pecador, né? Ele sempre trazia alguém para um lugar dele. Mas era isso. Então, nesse esquema que estava montado ali, o animal ia em nome do ofertante através do sacerdote. Aí a gente pensa, né, que absurdo, esse povo, né, que atrasado, fazia sacrifício. Já falei, melhor sacrifício de animal do que sacrifício de ser humano, mas ainda era muito, muito atrasado. E hoje em dia?
Hoje em dia a gente faz sacrifícios. Por exemplo, sacrifícios materiais. Quando a gente quer comprar uma casa, um carro, a gente não faz um sacrifício de economizar? Né? A gente não precisa fazer um certo sacrifício? Se você não é herdeiro, você precisa fazer. Então a gente faz um sacrifício para conseguir alguma coisa. Por exemplo, trabalhar 22 horas por dia para ficar rico. Não sei se consegue, mas a gente faz um sacrifício. Fazer plástica para ficar bonito. Né? Mulher que faz plástica sempre diz assim, essa é a última, nunca mais vou fazer, porque dói muito, não sei o quê. Né? Mas faz uma plástica, se submete a uma cirurgia para ficar mais bonita. Olha só, sacrifício material que a gente faz. Olha o sacrifício que algumas pessoas fazem para ter sucesso na rede social. Uma mais impressionante, assim, eu vi outro dia o show, não sei se de quem foi, Taylor Swift, eu não lembro mais. A pessoa ficou 36 horas para assistir o show ou então para comprar o ingresso. A gente faz sacrifícios. Né? Por que nós fazemos sacrifícios materiais para conseguir coisas materiais? O átrio, ele representa os espíritos da terceira ordem. São espíritos ainda muito apegados à matéria, que só entendem coisas palpáveis. E a gente, para evoluir, precisa da aflição. É o que está escrito lá no Livro dos Espíritos, na questão 100, 101, essa aí é na 101, em diante. Falando dos espíritos da terceira ordem, que somos nós. Né? A gente ainda é muito apegado à matéria, a gente precisa disso. Uma coisa interessante é que a Torá, né, os 5 livros, né, o Pentateuco de Moisés, ela é focada em regras para relacionamento. A gente já falou sobre isso. Do homem com Deus, Deus com o homem e o homem com o homem. Agora, se você olhar bem, essas regras são todas regras da Terra. Todas as regras que ele coloca são regras materiais. O Pentateuco, ele só fala de vida após a morte quando ele proíbe conversar com os mortos. Em nenhum momento Moisés promete o reino de Deus. Quem promete o reino de Deus é Jesus. Estava falando isso hoje de tarde. Jesus é que inventa esse negócio de reino dos céus. Porque Moisés não fala em que você vai fazer esse bando de coisas, todos esses sacrifícios, para você chegar no reino dos céus. Tudo é concreto. A lei era, se você seguir todas essas regras, Deus vai proteger teu povo, ninguém vai te atacar, você não vai ter praga, você não vai ter doença. Se você fizer isso, nós vamos vencer, nós vamos conseguir a terra prometida, você vai ter comida, você vai ter água. Tudo que era prometido, o que era dado em troca, né, que era dado em troca se você fizer o que Deus queria, eram coisas materiais. Então você imagina, né, Jesus chegando e falando, né, foi até o assunto da palestra de hoje à tarde, chega assim, a primeira aparição pública grande de Jesus, né, logo depois das bodas de Caná, já estava com os discípulos, ele vai fazer o Sermão da Montanha. A primeira coisa que ele fala assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Uma cultura em que ser rico era a bênção de Deus. E quem era desafortunado, quem era pobre, era escravo. Era desdenhado. O que era bem visto era você ter posses, ter servos, ter bois, ter ovelhas, né? Isso é que era valorizado. Jesus chega e fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque vão ter reino dos céus. Foi um Deus nos acuda. Eles esperando um cara,
né? Os sacerdotes todos tinham aquelas roupas que a gente mostrou, todo mundo separado, né? O sumo sacerdote com aquela peitoral cheia de pedras preciosas, né? E ouro, tudo quanto é lugar, Jesus via com nada. E dizia: bem-aventurados os que são pobres de espírito. Uma coisa muito interessante é que quando a gente começa a estudar o Espiritismo, né, muitos de nós começamos pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente estuda o Livro dos Espíritos, a gente vê lá, tem parte 1, parte 2, parte 3. Né? A parte 1 está relacionada com criação, então está lá no livro A Gênese. Né? A parte 2 está falando com a relação com o mundo espiritual, está relacionado com o livro dos médios. A parte 3 são as leis morais, está relacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a parte 4 são as penas e gozos futuros, está relacionado com o céu e o inferno. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, gente, ele também foi feito pensando numa estrutura. Se a gente olhar o Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá no índice, no capítulo de 1 a 6, olha só que coisa interessante. Ele fala de princípios doutrinários. Ele fala: não vim destruir a lei. Então ele fala da evolução do pensamento religioso. Justiça, amor e caridade. Justiça, Moisés trouxe. Jesus trouxe a lei de amor, o Espiritismo trouxe a lei de caridade. Nós não cumprimos nenhuma ainda, mas já está falando sobre isso. Depois ele fala, meu reino não é deste mundo. Fala da imortalidade da alma. Há muitas moradas na casa do meu pai. Fala de evolução espiritual. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Fala de reencarnação. Depois ele fala, bem-aventurados os aflitos. O primeiro, a bem-aventurança, é bem-aventurados os pobres de espírito, mas Kardec coloca primeiro, bem-aventurados os aflitos, lei de causa e efeito. Depois ele fala do Cristo Consolador, que é o capítulo 6. Fala da consolação. Então, existe uma sequência aí. Aí ele só vai falar dos pobres de espírito nessa segunda parte, que é o capítulo 7, onde ele fala das verdades do Cristo. Ele fala assim, quando Cristo descreve o que é a redenção espiritual. É o lugar santo. Cristo descreve o lugar santo. O que eu preciso fazer para chegar no lugar santo? Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que têm o coração puro, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, bem-aventurados os que são misericordiosos. É o lugar santo que ele está falando ali. E quer dizer, é o que tem, o que precisa fazer para ser espírito bom. O que precisa ter. Aí ele vai falar assim, olha, mas tem um processo. Esse processo está aqui, ó, do capítulo 11 ao 17. Primeiro, você tem que começar a amar o próximo como a si mesmo. Depois, amar os seus inimigos. Não saber que a sua mão esquerda dá e a sua mão direita dá. Honrar pai e mãe. E ele fora da caridade não há salvação. Não se pode servir a Deus e a mamão. E ele fala da perfeição. Isso ele está falando da redenção individual. Aí Kardec vai e fala do capítulo 18 ao 26. A redenção coletiva. Como é que você consegue isso? Qual é o processo? Serão muitos chamados, poucos escolhidos. É preciso ter fé. A fé transporta montanhas. Os trabalhadores da última hora, os espíritas. Haverá, toma cuidado, haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis o que Deus uniu. Fala da estranha moral, né? Quando Jesus fala, não vim trazer a paz, mas vim trazer a espada, se abandonar mãe e filho. Aí ele fala, não ponhais
candeia embaixo do alqueire, não esconde a luz. A luz do candelabro está lá no lugar santo, né? Fica ali iluminando o tempo todo. A luz tem que ficar exposta. Buscai e achareis, e dai de graça o que de graça recebeste. E aí, no final, nos últimos 2 capítulos, a união com Deus. Pedi e obtereis, e as coletâneas de preces. Está falando do altar do incenso. Que não está falando disso, mas é como se fosse o altar do incenso do lugar santo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um roteiro para a gente chegar lá. Olha só que coisa interessante. Agora, olha só essa imagem católica. Essa imagem é católica. Eles associaram a cruz ao tabernáculo. O pé da cruz está fincado na matéria, fincado no sacrifício. O sangue, o sacrifício. Você vai subindo, passa pela pia de bronze, onde existe lá o começo da purificação. De um lado, mais para cima na cruz, um braço da cruz está a vigilância de Deus, que está sempre conosco. Do outro lado, estão os pães da renovação, os pães que falam da Páscoa, o pão inacabado, que a gente precisa correr atrás. E mais na cabeça, perto da cabeça dele, vai estar lá um incenso, mostrando que Jesus está o tempo todo, que nós precisamos o tempo todo entrar em contato com Deus. E lá na parte de cima está a Arca da Aliança, o lugar puro onde Deus fica. Então, a cruz aí nessa imagem, que eu gosto dela, porque eu não gosto da imagem de Jesus pregado na cruz, mas a cruz é muito interessante, porque a cruz está em pé. E ela mostra que a gente tem que estar baseado, nós estamos fincados na matéria, olhando para cima, indo para cima em direção ao espiritual. Na matéria, a gente passa por dor, por reencarnação, por sacrifício, sacrifícios voluntários para conseguir coisas materiais, sacrifícios voluntários quando a gente decide reencarnar e passar por dificuldades. São todos esses sacrifícios que nós precisamos passar. Porque quando a gente entra na carne, a gente está dando... É o sangue. É o nosso sangue que a gente está dando. A gente entra na carne. E aí a gente começa a estudar, a trabalhar, Pega aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, olhando esse caminho todo que a gente fez, a gente começa a purificar. Purificar. E aí, quando a gente vai purificando, a gente percebe que Deus, os espíritos superiores, Deus, Jesus, através dos espíritos superiores, estão sempre vigilantes, sempre vigiando. A providência divina está sempre nos ajudando. E a gente precisa usar a renovação do dia a dia, a renovação da reencarnação, para cada vez mais chegar mais perto de Deus. Usar a oração, o pedir e obtereis, ter fé, ter confiança, saber que o que a gente está pedindo, Deus vai ouvir, e que nem sempre vai responder o que a gente acha que deveria responder. Que Deus está ouvindo a gente, está ajudando a gente, mesmo quando diz não. É muito difícil isso. Porque o nosso objetivo maior é a gente chegar lá na Arca da Aliança, que é divino por fora, divino por dentro, e robusto como a madeira de acácia, que faz com que a gente tenha firmeza. O espírito puro não vacila, o espírito puro tem certeza. Esse é o nosso roteiro, esse é o nosso objetivo. Então, gente, eu parei por aqui, porque nós terminamos
o Êxodo. Semana que vem nós vamos falar já do Levítico.